Fala de quê, beleza? De que falando? Só por hoje buscando autoconhecimento e reformulação. Assista o vídeo até o final. Pode ser mais uma ferramenta importante de recuperação. O conteúdo é diário, então se inscreva no canal e ative a notificação para continuar voltando. Funciona. Lembrando que o link da página oficial de Narcóticos Anônimos com essa meditação está na descrição do vídeo. Então, vamos lá para a meditação de hoje? Por conta da nossa adicção, nos tornamos pessoas auto-obcecadas. Tomados pelas nossas vontades egocêntricas, não conseguíamos enxergar nada além das nossas próprias exigências. Nos isolamos dentro de nós mesmos e colocamos as outras pessoas no lugar de objetos decorativos, que servem apenas como meios facilitadores para conseguir alcançar os nossos únicos objetivos: usar mais drogas. Passamos a lidar apenas com os objetos e perdemos a nossa capacidade de relacionamentos interpessoais. Usávamos a nossa relação com as drogas como referência para a maneira como lidávamos com as outras pessoas. As nossas relações passaram a ser de consumo. Consumíamos as outras pessoas apenas para conseguir o que queríamos e deixávamos que os outros fizessem o mesmo conosco. Nos acostumamos com isso e passamos a acreditar que era essa a única forma de nos relacionar com alguém. Dessa maneira, nós nunca lidávamos verdadeiramente com outras pessoas. Nós apenas projetávamos as nossas expectativas nos outros e também não permitíamos que nos conhecessem de verdade, não estabelecendo qualquer laço de intimidade ou de pertencimento. Todas as vontades, necessidades e pensamentos que enxergávamos eram os nossos e não os das outras pessoas. Nos voltamos exclusivamente para nós mesmos e repelíamos qualquer um que tentasse se aproximar demais. O isolamento provocado pela nossa doença era muito mais emocional e espiritual do que físico. Apesar de estarmos cercados de outras pessoas, nós nos sentíamos sozinhos e fazíamos questão de permanecer dessa forma. Mais e mais, focalizávamos apenas em nossas próprias demandas, que eram cada vez mais inalcançáveis. Com o passar do tempo, nos tornamos pessoas intolerantes, sobrecarregados com as nossas próprias exigências e ocupados demais com os nossos defeitos de caráter, não conseguíamos suportar os defeitos das pessoas à nossa volta. Quando nem nós mesmos estávamos à altura das nossas expectativas, as outras pessoas certamente também não estavam. Quanto mais evoluía a nossa adicção, nossas expectativas frustradas ao nosso respeito e ao respeito dos outros aumentavam. Acumulávamos cada vez mais ressentimentos e raivas por conta da nossa culpa e do nosso remorso em relação às nossas próprias frustrações. Por conta do nosso egocentrismo, acabávamos sempre transferindo para os outros à nossa volta as responsabilidades das consequências das nossas próprias escolhas. Quando entramos em processo de recuperação, encontramos bastante dificuldade em parar de projetar as nossas exigências e expectativas nas outras pessoas. Mesmo parando de usar e permanecendo abstinentes, ainda temos a tendência de repetir os modelos de relacionamentos que aprendemos durante toda a nossa vida. Por não superar os nossos próprios defeitos de caráter e projetar sempre a nossa própria imagem nos outros, a aceitação das diferenças não era algo que conseguíamos fazer com facilidade. Os nossos relacionamentos interpessoais ainda permaneciam como grandes barreiras para nós. Não existem outras maneiras de aprendermos a lidar com os outros, a não ser nos relacionando com eles. O que encontramos dentro das reuniões e dentro dos nossos tratamentos
foram outras pessoas, outros adictos em recuperação. Começamos a nos identificar com as suas histórias e passamos a nos relacionar com eles. Contando com a nossa pouca experiência nessa área de nossas vidas, também encontramos dificuldades. Ainda tentávamos repetir os mesmos padrões da adicção ativa que estávamos habituados. As outras pessoas ainda não estavam à altura das nossas exigências, porque nós mesmos também não estávamos. Conforme trabalhamos os 12 passos, começamos a perceber que o incômodo que sentíamos com as pessoas e os seus defeitos de caráter falava muito mais a nosso respeito do que a respeito delas. Estávamos ainda tão presos às nossas próprias exigências e às nossas vontades egocêntricas que não conseguíamos olhar para os outros, mas apenas para nós mesmos. E o mais interessante é que foi a observação dos defeitos de caráter dos outros e a maneira como conseguiam lidar com eles ao longo do tempo que nos fez perceber o quanto nós não aceitávamos a nós mesmos e, por consequência, não tolerávamos a nossa própria imagem que eles nos mostravam. Com o isolamento da nossa adicção ativa, o nosso ego foi inflado. Éramos as únicas pessoas presentes em nosso mundo particular. Nossas personalidades estavam acima de qualquer princípio. Não sabíamos como lidar com as outras pessoas, apenas com os objetos inanimados que os transformamos durante o nosso processo de ativa. Precisamos fazer uma difícil renúncia. Deixamos de ser a única pessoa em evidência, o único habitante da realidade paralela que construímos durante a nossa adicção ativa, e passamos a compartilhar a nossa vida e a nossa realidade com os outros adictos. Saímos do centro das atenções e passamos a ser apenas mais um. O anonimato não significa apenas não revelar para outras pessoas que somos adictos. Significa também que não somos o centro do universo. Quer dizer que somos tão importantes como qualquer outra pessoa. Nos mostra que os nossos defeitos de caráter são tão complicados de se lidar quanto os defeitos de caráter dos outros. Aprendemos que somos apenas mais um adicto em recuperação e que, por conta disso, não estamos mais sozinhos. Se queremos ser aceitos, começamos por aceitar os outros. Hoje, buscamos quebrar o nosso isolamento. Encaramos a dificuldade de nos relacionar com as pessoas e praticamos os princípios espirituais da recuperação. Aceitamos os outros como eles são, e não como nós, do alto dos nossos egos inflados, queremos que eles sejam. Os nossos princípios espirituais estão à frente das nossas personalidades. Fala de quê? Diariamente vigilantes em nossa recuperação. Não fique com a impressão apenas desse vídeo. Assista a outros. Funciona. Então curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, porque o segredo pode estar no próximo vídeo. Só por hoje.